Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou o professor Carlos Lima e estou aqui novamente com vocês. Qual de texto, qual tipo de texto, qual tipo de gênero nós estamos trabalhando? Nós estamos falando de um texto que é do nosso dia a dia, que não é do nosso dia a dia, que é algo que nós não temos contato. Não, né? Nós temos bastante contato. É a crônica, né? E você nem sabia, né, que você é um grande produtor, né? É uma pessoa que faz, né, que faz crônicas durante, né, o seu dia a dia. E nada melhor, né, do que a gente estudar, né, do que a gente ler um tipo de texto deste, né, que nós estamos falando, né? Lembra que nós falamos que não tem um jeito fixo, né, que não tem um modelo, né, como se fosse uma carta, como se fosse um texto ali bem organizadinho, né? Mas que precisa sim de algumas características, né? Tem as características básicas, né? Que o personagem nem sempre é destaque, né? Que na crônica a gente observa bastante a questão da história, né? A gente se dá conta mais da história, que nem sempre os personagens são destacados, né? Por nomes, né? Pelas características muito marcantes dele, mas também pode ter crônicas que, sim, eles são destacados, né? Que eles têm esse destaque. Como é um texto bastante flexível, né? Bastante ele pode ser mudado, né? Ele pode ser mudado de autor para autor. Ele tem alguns usam características próprias, alguns usam mais a ironia, né? Aquele sarcasmo, aquela brincadeira que não é, aquele de falar uma coisa que nem sempre é aquilo, né? Como o sentido figurado, né? Às vezes fala uma coisa querendo dizer outra, ou tem autor que prefere ir mesmo na brincadeira, né? E mesmo naquela coisa mais engraçada, que é o humor. Então vai depender muito de autor para autor. Então vamos ler uma crônica? Vamos ler uma crônica bem interessante? Então vamos aqui. Acompanhe comigo a leitura. O título é A Bola. Luiz Fernando Veríssimo. O pai deu uma bola de presente ao filho, lembrando o prazer que sentira ao ganhar a sua primeira bola do pai. Uma número 5 centento oficial de couro. Agora não era mais de couro, era de plástico. Mas era uma bola. O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse: legal. Ou o que os garotos dizem hoje em dia quando gostam do presente. Hoje em dia, quando gostam do presente ou não querem magoar o velho. Depois começou a girar a bola, a procurar alguma coisa. Como é que liga? Perguntou. Como é que liga? Não se liga. O garoto procurou dentro do papel de embrulho. Não tem manual de instrução. Não tem manual de instrução? O pai começou a desanimar e a pensar que os tempos são outros, que os tempos são decididamente outros. Não precisa manual de instrução. E o que é que ela faz? Ela não faz nada. Você que faz coisas com ela. O quê? Controla? Chuta? Ah, então é uma bola. Claro que é uma bola. Uma bola, bola. Uma bola mesmo. Vamos continuar. Você pensou que fosse o quê? Nada não. O garoto agradeceu, disse legal, de novo. E dali a pouco o pai encontrou na frente da televisão, com a bola nova do lado, manejando os controles de um videogame. Algo chamado Monster Baú, em que times de monstrinhos, né, disputavam a posse de uma bola em forma de bip eletrônico.
na tela e ao mesmo tempo que tentavam se destruir mutuamente. O garoto era bom no jogo, tinha coordenação e raciocínio rápido. Estava ganhando da máquina. O pai pegou a bola nova e ensaiou algumas embaixadas. Conseguiu equilibrar a bola no peito do pé, como antigamente, e chamou o garoto: Filho, olha! O garoto disse: Legal, mas não desviou os olhos da tela. O pai segurou a bola com as mãos e a cheirou, tentando recapturar mentalmente o cheiro de couro. A bola cheirava a nada. Talvez o manual de instrução fosse uma boa ideia, pensou, mas em inglês para a garotada se interessar. Ok? Ó, comédias para ler na escola Rio de Janeiro Objetiva 2001. Vocês observaram, né? Que interessante a história. Fala do quê? Um pai, né, que queria dar um presente para o filho, só que o filho está em outra época, né? Tecnologicamente mais avançado. Hoje, quando você ganha um presente, né, você ganha alguma coisa, geralmente vem como? Vem com um manual de instruções. Só que o manual de instruções ali era quem? Deveria ser o próprio pai, ensinando o filho, mostrando como é que fazia. A criança estava até inteirada do jogo, no final, é uma bola, tá, legal. Não teve entusiasmo, né? Quantas vezes, né, você troca um brinquedo que você vai utilizar o brinquedo? Ele sempre perguntou, eu me atentei a essa parte, que ele perguntou o que ela faz. O que esse brinquedo faz, né? E o pai disse, não faz nada. Você é que faz. E quantos de vocês aí em casa, momento de refletir um pouquinho aqui, quantos de vocês aí de casa preferem um brinquedo que faz tudo? Uma vez ali uma historinha, até do Cascão, que ele gosta de criar os brinquedos dele. Ele foi, brincou, né? E ele olhava os brinquedos do coleguinha, que era um robô, e ele ficava triste às vezes. Só que ele pegou uma caixinha, fez um robô, ele pegou um pedaço, não sei do que, ele pegava as coisas que já eram usadas, né? Ele reciclava e criou vários brinquedos. E nisso, o coleguinha que estava lá com o robô se mexendo, o robô ia para um lado, o robô ia para o outro, e a criança ficava olhando, sem desafio nenhum. E o brinquedo dela fazia toda a brincadeira, ele ficava de controle remoto de longe, fazendo tudo com o dedinho ali, sem se mexer. E o boneco, o brinquedo, o robô, o brinquedo, o foguetinho, o aviãozinho, tudo fazia tudo sozinho e ele só controlava. E ele viu, olhou para um lado, numa moitazinha que tinha, e viu que o Cascão estava lá brincando, e o Cascão que corria, porque os brinquedos eram todos reciclados, né? Então quem tinha que voar era ele, quem tinha que mexer o carrinho era ele, o robozinho se mexia com os movimentos dele também. E aquele criança ficou triste, porque disse, não, os meus brinquedos fazem tudo. E ele e o Cascão já tinham olhado para os brinquedos e tinham achado, poxa, que legal, mas já que eu não tenho condição, não tenho como ter aqueles brinquedos, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer os meus brinquedos. E aquela criança olhou e se interessou pelos brinquedos, né, do Cascão. Por quê? Porque tinha uma atividade, o Cascão se movimentava, pegava a bola, ainda pegou uma bola para brincar também. E ele disse, poxa, aí o Cascão foi ensinar para ele como é que era também fazer os brinquedos dele. Aí ele levou ele lá na casa dele, mostrou todos os brinquedos dele faziam sozinho o que ele deveria fazer, né? Então, uma lição para vocês, né? É interessante também. É interessante você jogar um pouquinho, você jogar um videogame, você jogar ali no celular. Mas você já pensou em ir lá pro quintal, brincar com a bola, brincar com um joguinho que você vai se movimentar? Também é interessante, né? Já pensou essa criança aqui, agarrou a bola, foi para frente da televisão e pronto. Uma bola você não vai agarrar e ficar na frente da televisão, né? Então, achei bastante interessante, né? Uma história inusitada, né? Que não é comum, né? Que não era para ser comum, né? Aí vamos observar aqui, ó, algumas questões. Ó, nós temos aqui algumas questões sobre esse texto que nós lemos.
Quem escreveu o texto? Eu vou até dar uma ajuda para vocês. Ó, A. Quem escreveu o texto foi Luiz Carlos André. B. Ana Maria Machado. C. Luiz Fernando Veríssimo. Ou D. Carlos Lima. Ou foi eu que escrevi esse texto? Quem escreveu? Alguns já estão acertando, mas eu vou dar uma ajudinha aqui, ó. Aliás, é na primeira página aqui, ó. Olha aqui, observa aqui comigo. Tem o título, aí em seguida tem qual o nome? Ó, Luiz Fernando Veríssimo. Então, qual a alternativa aqui? Alternativa C. Aí você vai pegar lá, ó, se você tivesse com atividade aí, né? Você vai marcar Luiz Fernando Veríssimo. Olha aí, ok? Então, sempre, ó, às vezes, por isso que eu peguei a segunda parte, às vezes tá no final do texto, né? Geralmente tá logo depois do título, né? O nome do autor. Agora a segunda. Vamos para a segunda aqui, ó. O que o pai deu de presente para o filho no início da crônica? Um carrinho? B. Um celular? C. Uma espadinha? Ou D. Uma bola de plástico? Foi o quê? Isso, senão precisamos voltar, né? Uma bola de plástico, né? E ele sempre pensando lá na bola de couro, né? 3. Qual a parte do texto que ele chamou mais atenção? Aí você vai falar para você mesmo, para alguém da sua família, qual a parte do texto que ele chamou mais atenção, né? Eu já falei, né? A minha parte que me chamou mais atenção, né? Foi a parte que ele não sabia, né? O que fazer com uma bola, né? Ele achava que tinha um manual de instrução. E a outra questão aqui, ó. Vamos lá. 4. A sua vida daria algumas crônicas? Sua vida daria algumas crônicas? Será? Já falei que pode ser, né? Dependendo do estilo, dependendo do tipo de crônica. E a última, onde podemos ler uma crônica? Onde que nós podemos ler uma crônica? Nós podemos ler uma crônica em jornais, né? Revistas, em gibis, em livros. Tem autores, né, que fazem livros somente de crônicas, né? Existem vários autores que nós vamos também ver alguns exemplos de alguns autores, né, que são consagrados nessa situação. Porque é muito tranquilo, né? Você não tem o que procurar. Você olha no seu dia a dia. Algumas histórias em quadrinhos também são baseadas em crônicas. Enfim, como é um texto bastante livre, um texto livre de estrutura, né, livre, ele pode entrar em vários outros tipos, né, de gêneros, né, em vários outros tipos textuais. Às vezes você até se confunde, fala, será que esse texto é uma crônica? É um conto? Como é que é? Você fica às vezes um pouco assim, por quê? Porque é um texto bastante livre, né, bastante diversificado. Tudo certinho? Então você, aí, tá criando muitas crônicas nesses dias aí em casa? Me conta aí pra alguém, conta aí pra gente. E também, para acessar essa aula e outras aulas, não esqueça, vá lá na nossa plataforma Eduque, como aparece na telinha de vocês. Tchau, tchau e até mais!